Tá gravando. Peraí, deixa aí. Ainda tá trabalhando. Não apareceu vermelho. Vou esperar mais um pouco. Tá. Gravando. Então vamos lá. Tá vendo aí? Beleza, doutor? Beleza, beleza. Como eu falei, vou dar uma repetir um pouquinho, né? A definição. A carga Q, cortante, aqui nesse livro não vai aparecer F, vai aparecer Q no cisalhamento, é a carga, Newton lá, ou quilonewton. Então, a força aqui está tendendo a cortar a área da seção transversal. Então, aumentou a força, cortou aqui. Né? É como numa prensa, lá a ferramenta vem, bate na chapa e corta a chapa. Tem que calcular a força aqui. E a área cisalhada, que a gente chama, vocês vão ver lá. Então, a área transversal cisalhada. Então, qual a diferença da área cisalhada? Um elemento de construção, mede seu esforço de cisalhamento quando sofre a ação de uma força cortante. Ó. O nome aqui, força cortante. Então, a força cortante é o Q aqui, ó. Em vez de ele pôr F, C, ele pôs Q aqui de força cortante. Além de provocar esse cisalhamento, a força cortante dá origem a um momento pretor muito baixinho, que a gente não vai nem chegar a calcular esse momento pretor. A força de baixa intensidade será desprezada. Então, força cortante Q. Aí, denomina-se força cortante a carga que atua tangencialmente sobre a área da seção transversal da peça. Aqui, ó. Aqui e aqui. Ó. Se a gente pegar um papel e uma tesoura e cortar, né, a tesoura, ela faz uma força cortante. Né? A guilhotina é cortar papel, cortar chapa também. Fecha o microfone de alguém que está dando. Vou deixar fechado o microfone, o Gil. Deixa eu desligar aqui. É só desligar o microfone. Tensão de cisalhamento. Ó. A tensão de cisalhamento é a que a gente já aprendeu lá, tensão normal, lembra? Força sobre a área. Aqui a gente chama tensão de cisalhamento. Essa letra grega aqui, em vez de ser o tal, é o sigma. Né? Então, tensão de cisalhamento é igual a carga dividido pela área cisalhada. A cis é a área cisalhada, essa área aqui, ó. Essa área da seção transversal aqui. A gente chama de área cisalhada. No caso, aqui tem um elemento só. Mas pode ter mais de um elemento, que é o caso aqui, ó. Quando tem mais de um elemento, a gente põe N aqui. N vezes a área cisalhada. Ó. Para o caso de mais de um elemento estar submetido ao cisalhamento, utiliza-se o somatório das seções transversais para dimensionamento. Se os elementos possuírem a mesma área da seção transversal, basta multiplicar a área da seção transversal pelo número de elementos. O número de elementos é N aqui. Ó. No caso de rebites, né, você não põe um rebite, põe diversos rebites na chapa. Ok? Beleza, professor. Outra coisa, ó, a unidade de tensão é megapascal. Megapascal é Newton da carga dividido pela área em milímetro quadrado. Então, a tensão em megapascal. Isso vai provocar uma deformação. Quando a área é retangular, se a gente não conseguir cisalhar toda, ele provoca uma deformação do cisalhamento, que a gente chama aqui de distorção, que vai tender a girar. Por isso que está em radiano. Radiano é rádio por segundo, né? É uma distorção aqui. Então, o que para calcular a distorção é a tensão de cisalhamento em PA dividido pelo G aqui. O G é o modo de elasticidade transversal do material, que é tabelado em PA, em Pascal. E a Pascal, sobre Pascal, vai dar adimensional. Então, por isso que vai se formar um ângulo, adiante. É um ângulo aqui, um grau aqui. Tá? Bem simples, é só aplicar a forma, como a gente lá naqueles exercícios que a gente estava fazendo anteriormente. Ó. Então, tensão normal e tensão de cisalhamento. Ó. Na realidade, numa peça, ela está sujeita às duas. Na vertical é a tensão de cisalhamento. Longitudinal é a tensão normal, que a gente já aprendeu. Ó. E pode calcular a resultante aqui. Ó. Resultante, porque tem uma na horizontal e uma na vertical. Ok? Então, pressão de contato.
é a tensão D aqui, ó. Tensão normal D, essa aqui, ó. No dimensionamento da junta, vamos falar em junta agora, arrebitada. Esse livro gosta muito dessa junta, é bastante utilizado, ó. O que acontece aqui, ó? Tem uma chapa aqui e uma chapa aqui. O que eu estou colocando aqui para segurar essa chapa? Um rebite, ó. Estão vendo o rebite aqui? Se eu aplicar uma carga aqui e uma carga aqui, aonde que vai cortar esse rebite? Bem aqui no meio, na seção AA. Não na BB e nem na CC. Aqui. Na BB e na CC vai tender a esmagar. Por isso que ele chama pressão de contato. No dimensionamento das juntas debitadas, parafusada, pino, chavetas, ó. Mecânico, basicamente mecânico. Torna-se necessária a verificação da pressão de contato entre os elementos de aparelho do furo na chapa, na junta aqui. Então, essa é a seção, por isso que ele pôs AB, AC e AC. Ó. A carga aqui atuando na junta deve se cisalhar a seção AA da figura acima. Vai cisalhar aqui. Mas aqui, ó, ele vai tender a esmagar aqui. Ó, o que ele está dizendo aqui. Ó. Ao mesmo tempo, cria-se um esforço de compressão entre o elemento parafusado ou rebite e aparelho do furo, região AB, ó, região AB e região AC, aquela que eu estava falando, vai esmagar aqui, ó, tende a esmagar. Se não cisalhar primeiro, mas geralmente cisalia primeiro, mas tem que calcular as duas. Em alguns casos, pode ser que o esmagamento aconteça e não aconteça cisalhamento, só torce. Então tem que calcular as duas. O que der maior, lógico, você vai pegar, porque você não quer que cisalie aqui, né? Você não quer que teu rebite estrague. Quer que ele fique inteiro. Então, geralmente, você pega o diâmetro maior. Né? Então, como que se calcula o esmagamento? A mesma coisa, tensão D aqui, ó, é igual a carga cisalhada dividida pela área projetada. Ele projetou uma área aqui, que é essa aqui, ó, ele fez um corte aqui, olhou daqui para lá. Então, basta pegar o diâmetro e multiplicar pela espessura da chapa. Aqui, ó. Então, uma forma direta, ó, Q vezes o D vezes o T. Se tiver mais de um elemento, entra um N aí. Então, ó, quando houver mais de um elemento, parafuso, rebite, chavete, alguma coisa parecida, aplica essa forma aqui. Daí você vai calcular pelos dois, vai calcular pela pressão de contato e vai calcular pelo cisalhamento, que está aqui em cima, as duas. Ó. Calcula o rebite por aqui e por aqui. Dois cálculos tem que fazer, só escolhe o diâmetro maior. Aqui vai dizendo quais unidades. Se você for para a área de rebites, lá tem uma norma da BNT, chamada Norma Brasileira número 14, que está a distância mínima entre um rebite e o outro, e entre a borda da chapa, que é onde você tem que ficar. Tudo em função do diâmetro. Mas, ó, tem que prestar atenção que a carga está nesse sentido, ó, a carga cisalhada, nesse sentido aqui. Ó. Então, a norma diz que a distância entre o centro e os rebites tem que ser 3 vezes o diâmetro do rebite calculado. Ó. Primeiro tem que calcular o D, que o D você vai calcular através dessa forma e dessa aqui. Ó. E quando é maior, você vai pôr aqui e vai dimensionar. Então, aqui é 2D, 2D, 3D, aqui 1,5D, 3D. Né? Isso aqui, os autores chegaram depois de muitos cálculos, né? Que fizeram uma média lá e tal, e fizeram uma norma, BNT aqui. Tá? Aqui esse livro, eu até vou mandar para o autor aqui, porque ele só deu a tensão admissível, tanto em cisalhamento como a tração, corte, o aço, a BNT 1020. Aqui. Se pisar um aço 1040, é que o aço BNT 1020 é muito usado aí na revistas, né? Mas se quiser hoje, você tem que procurar uma tabela. Essa aqui está na NB 14. Nossa, rebite 1020? Meu Deus do céu, então tua chapa não vai aguentar nada. É, rebite 1020 é muito fraquinho, né? Aí tem que colocar um monte de rebite para aguentar. Vai virar só rebite a chapa. É, vai virar pura rebite, se precisar muito. Então, por isso que eu falei que tem que... Não precisava colocar isso aqui, só mandar a norma lá para todos. Né? Então, parafuso, também parafuso 1020, pô, muito pouco, né? Pinos, mas tudo para o aço 1020. O importante é isso aqui, ó. Isso é grife, hein? Isso aqui é importante, ó. Em geral, a tensão admissível de cisalhamento, quando você não tem, que não é dado, é recomendada em torno de 0,6 a 0,8 da tensão admissível normal que a gente aprendeu lá. A tensão admissível normal, o que é? É a tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Para tensão de cisalhamento, é 0,6 vezes a tensão de escoamento. E para outra, né, a tensão normal,
é 0,8. Ó. Pode ver que ela é maior, ó, o esmagamento. Ó. Não quer que esmague. Né? E essa aqui a gente aprendeu a calcular. Aqui também ele faltou. Ó, faltou esse daqui, ó, faltou aqui. Ó. É 0,6 vezes isso aqui. E 0,8 vezes isso aqui. Para tensão admissível do cisalhamento. Então, vamos ver aqui um exercício já. Daí, teoria é só isso. Tá? Essa teoria é bem simples. Tem que aprender basicamente duas formas. Essa aqui do cisalhamento e essa aqui da pressão de contato. Não é nada. Ó. E qual der maior? Vamos lá. Ó, determinar a tensão de cisalhamento que atua no plano A da figura. Esse exercício vai um pouquinho da lá onde que a gente aprendeu. Ó. Aqui tem uma figura, né? Onde aqui tem um pedaço aqui e aqui um pedaço maior. Aqui eu aplico uma força aqui, ó, de 300 kN aqui, ó. E aqui ela forma um ângulo de 37. Só que essa força aqui, novamente, pessoal, ela não é ela que vai cisalhar, é a força X aqui, ó, que vai bater aqui, ó. Nem a Y. A Y vai puxar para baixo, mas ele está aplicada aqui, ó. Então eu tenho que decompor ela. Isso aqui, o ângulo 37 é 300 vezes o cosseno de 37. E ela vai cisalhar essa área de 200 vezes 120. Então, a tensão de cisalhamento atuando no plano A é definida através de uma componente horizontal a carga de 300 kN. Então, então a carga Q, que é a cisalhada, é 300 vezes o cosseno de 37. Como está em quilonewton, ele passou para newton. Então, é 300 mil newton vezes o cosseno de 37. A carga aqui, ele só fez aqui, ó. Dividido pela área da seção transversal, que é 200 vezes 120. Esse 10 a menos 3 aqui nem precisa pôr, nem esse 10 a 6 aqui, ó. Só pegar esse vezes o cosseno de 37 vai dar 240 mil dividido pela área vai dar o 10 MPa. Só fazer os cálculos, você pode tirar isso aqui. 10 na sexta aqui vai dar MPa. Esse autor confunde a gente por um monte de transformação que não precisa. Como a gente fez no outro. Se a gente fosse obedecer lá as transformações que ele fica lá, só ficava em transformação. Então, a tensão de cisalhamento é 10 MPa. Nesse exercício, ele não pediu a tensão de esmagamento aqui, ó. Ele até podia pedir a tensão de esmagamento aqui, mas não pediu. O segundo é essa haste. Essa haste aqui, ó, é muito utilizada na mecânica. Tem uma força aqui e uma força aqui, ó, presa por um parafuso aqui no meio. Aonde que vai cisalhar? Na AA e no BB. A hora que você aplica uma carga aqui e uma carga aqui, ó, a mesma carga, vai cisalhar na área A e na área B aqui, ó. O que ele diz? O conjunto representado na figura é formado por um parafuso M12. Como ele diz M12, o que é o M aqui? Parafuso métrico, né? M. E 12 é o diâmetro do parafuso, 12 milímetros. Esse parafuso tem um diâmetro de 12 milímetros. Quando dá M12 aqui. O garfo com haste tem espessura de 6 milímetros. O garfo, a espessura desse garfo aqui, ó, tem um garfo aqui, ó. E aqui uma chapa no meio. Então, a espessura, essa espessura daqui aqui, 6 milímetros. Tem uma arruela de pressão, tá aqui a arruelinha. A chapa de aço é 1020, lógico, ele ia colocar 1020, ele deu lá em cima os valores, né? A espessura da chapa de aço é 8 milímetros, essa aqui, ó. Daqui até aqui é 8 milímetros, espessura, né? Uma porca M12 também, porque o parafuso é M12. Então, o que ele pede? Supor que não haja rosca no parafuso, só aqui embaixo, aqui, né? Aqui não tem rosca. Tá? Só aqui, ó. Só até onde aperta aqui. Nas regiões de cisalhamento, e aqui ela tem que calcular esmagamento, ó. A carga aqui cortante que atorar no conjunto é de 6 kN, ou 6.000 N. Pede determinar a tensão de cisalhamento, a pressão de contato na chapa e a pressão de contato nas hastes do garfo. Então, primeira coisa, a solução de cisalhamento atuante. O parafuso tende a ser cisalhado nessas duas áreas. Né? Se eu aplicar força aqui, eu vou ter duas áreas cisalhadas aqui. Aqui embaixo e aqui em cima. Por isso que vai aparecer um 2 aí. Esse 2 aqui, ó, não é da forma. A forma não tem esse 2, tem um N aqui, mas é um parafuso só. Esse 2 aqui significa as duas áreas cisalhadas. Então, tensão de cisalhamento é a carga dividido pela área cisalhada. Como é redonda a área, né, o parafuso, a área é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ok? Professor, eu não entendi essa parte do 2A ali.
Explica de volta, por favor. Duas vezes agora, aqui, ó. Quando eu aplico uma carga aqui e uma carga aqui, ó. Sim. O que acontece com esse parafuso aqui? Vai tender a cortar aqui e tender a cortar aqui, ó. Ah, tá. Essa Então, por dois. é a hora que você aplica a força aqui, ó, e a outra força do outro lado lá, vai tender a cortar aqui e cortar aqui. São duas áreas cisalhadas. Entendi, professor. Ó, tem mais um aqui, dá para explicar, deixa eu ver se tá aqui. Ó, aqui, ó, esse aqui, ó. Quantas áreas cisalhadas tem aqui, ó? Tem uma carga para lá e uma carga para cá. Aonde que vai cortar? Só uma só. Só uma. E lá não. Lá, como é uma haste em cima, essa haste em cima, essa haste embaixo, ele vai cortar aqui e vai cortar aqui o parafuso. Tende a cortar. Por isso que esses dois aqui, ó. Beleza. Duas vezes a área cisalhada. E como é um elemento, não aparece um aqui, ó. Ok? E a área do parafuso, ali a área da seção transversal, essa área aqui, ó. Opa, cadê? Aqui. Aqui. Ó, é a área da seção transversal aqui, ó. Você está aplicando uma carga aqui, ó. É um círculo. Aham. A área do círculo é πd ao quadrado dividido por 4, né? Aqui, ó. πd ao quadrado dividido por 4. Daí o que ele fez? Simplificou aqui, 2 por 4, sobram 2 aqui, passou para cima. Fica duas vezes a carga dividido pelo π vezes o d ao quadrado. Agora é só substituir. Né? Então, a carga tem que entrar em Newton. Então, fica 6.000. π vezes o diâmetro, 12 ao quadrado. Né? Faz a conta, vai dar 26,5 MPa. Ok, aqui, calculei pela tensão de cisalhamento. Aí tem que calcular a pressão de contato, que ele pede aqui. Pressão de contato ante na chapa. Né? Outra coisa, aplica a forma, a carga, vezes a espessura da chapa, vezes o diâmetro, o D, vezes o P. Né? Então, a espessura da chapa é 8, e o diâmetro é do parafuso. Aí, o que ele faz? Aqui, ó. Igual aqui, ó. Cadê? Opa. Aqui, ó. O diâmetro vezes o T, aqui, ó. Espessura vezes o diâmetro. O diâmetro é 12. Então, fica 8 vezes 2. Aqui é para transformar, só mais nada. Então, 6.000 dividido pelo 8 vezes 2. O resto 10 na 5 vai dar 62 vezes 5. E a pressão de contato nas hastes do garfo, as hastes do garfo, é aqui e aqui, ó. Pressão de contato na haste do garfo. Quando eu pedir haste, vai ter duas áreas cisalhadas. Qual a diferença aqui dele? Contato na chapa intermediária é um só aqui, ó. Aqui, aqui vai ter duas, embaixo. Por isso que é 2 aqui. É a mesma coisa, vai dar 41,7 MPa, mais nada. Ah, esse aqui é importante, ó, a gente aprender a fazer, ó. Esse aqui, ó. Projetar junto. Quando eu diz projetar, pessoal, é calcular o diâmetro, tá? E calcular as distâncias aqui, ó. Mais nada. Mas distância é só aplicar a forma, ó. Aplicar lá a norma NB14, aqui, ó. Você calcula o diâmetro e aplica lá a NB14, essa aqui, ó. 2D, 3D, 2D. Vamos calcular o diâmetro. Primeiro, tem que calcular o diâmetro pelos 2 metros. Então, quantos rebite eu coloquei aqui nessa junta? Ele fez um corte aqui, ó. Simplesmente cortou aqui, ó. E mostrou lá em cima, mostrou esse rebite e esse aqui. Mas na junta tem quantos rebite aqui? 1, 2, 3, 4 e... Quantos? 5. 5. E está preso em quantas chapas? Só 2 chapas. Uma chapa aqui e uma chapa aqui. Não tem 3 chapas, só 2. E ele deu os dados aqui. Projetar a junta rebitada para que suporte uma carga de 125 kN aplicada conforme a figura. A junta deverá contar com... Até escreveu aqui, 5 rebites. Aqui ele deu atenção, ó. Não falou que era um aço 1020, deu atenção, ó. Tensão de cisalhamento, tensão de esmagamento. Pode ver que é bem maior o esmagamento. O T sempre é a espessura, T da chapa, 8 milímetros, espessura da chapa. Ele pôs entre parênteses aqui, né? Vamos lá, então. Primeiro, vamos dimensionar pelo cisalhamento, ó. Então, cisalhamento nos rebites. Observa na figura que a junta é simplesmente cisalhada. Ou seja, cada rebite sofre cisalhamento na sua respectiva área A, né? Vai cisalhar aqui, vai cisalhar aqui, ó, que aplica aqui. Numa área só aqui embaixo, ó. Geralmente, pessoal, é na união das 2 chapas, não aqui em cima. Tem uma chapa aqui e uma chapa aqui. Vai cisalhar onde? Na união das 2 chapas aqui.
Então, a fórmula fica tensão de cisalhamento é igual a carga cisalhada dividido pelo N, que é o número de elementos, dividido pela área cisalhada. Como ele quer projetar, ele está querendo calcular a área cisalhada. Calculando a área cisalhada, eu tenho o diâmetro. Passa a área cisalhada para lá e esse aqui para cá. Ó, simplesmente passou para lá e esse aqui para cá. Então, a área cisalhada é πd ao quadrado dividido por 4. É a área da seção transversal. Então, isso aqui é isso aqui. Depois passou para lá. Daí, ele pôs aqui, tensão de cisalhamento é igual a 4 vezes a carga. Da onde sai esse 4 aqui? Ele simplesmente substituiu aqui, ó. E o 4 passa dividindo para cima. N π vezes d ao quadrado. Ah, não, ele passou o d para lá, passou isso aqui para cá. Ele não fez aquilo que eu falei, ó, passo para lá. Fez diferente um pouquinho aqui. Passou o d para lá e esse aqui para cá. Pode ver aqui, ó. O d ao quadrado para lá, como é o quadrado, fica a raiz quadrada. Ó. Então, a forma para calcular o diâmetro está aqui embaixo, não está lá em cima, lá na teoria. Está nesse exercício aqui. Ó. Então, o diâmetro é igual a raiz quadrada de 4 vezes a carga, dividido pelo N, que é o número de elementos, vezes o π, vezes a tensão. Agora é só saber colocar os valores aqui. Então, fica 4 vezes a carga, em Newton, dividido pelo N, que é 5, é o número de elementos, vezes o π, vezes 105. Esquece 10 na 6 aqui, que não serve para nada. Pode ver que nem pôs aqui embaixo depois. Então, D é igual, esquece 10 na menos 3 também. Ó. Pode fazer as contas sem esse 10 aqui, que vai dar a mesma coisa. Nós vamos fazer exercício lá, vocês vão ver. Então, diâmetro, fazendo essa conta aqui, vai dar 17,4. Se quiserem fazer, ó, essa conta aqui, ó, vai chegar nisso aqui. Não precisa esse 10 na menos 3, nem esse 10 na menos 3. Pressão de contato, esmagamento. O rebite adimensional tem pressão de contato também. Ó. Então, aqui eu calculei, o rebite deu 17,4. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Ó. O rebite é dimensionado através da pressão de contato. Para que não sofra esmagamento, aplica-se a fórmula. Então, ó, mesma coisa, dN, D vezes o diâmetro, vezes a espessura da chapa. O que ele fez? Passou o diâmetro para lá e esse aqui para cá. Jogou valores aqui, ó, 5 vezes 8 vezes 225. Que é o D aqui. Vai dar 13,9 milímetros, não é em metro, milímetro. Qual que deu maior? Esse aqui, ó. Né? Então, ele põe a observação aqui, ó. Prevalece sempre o diâmetro maior para que as duas condições estejam satisfeitas. Portanto, os rebites a serem utilizados na juta terão D igual a 18 milímetros. Oh, mas como 18? Ele só arredondou aqui, ó. 17,4 para 18. Né? Ele botou duas normas aqui. Norma DIN é uma norma alemã, tá? De 123 e 124. Para arredondar o diâmetro aqui. Na norma não tem entre vírgula, assim, ó, 17,4. Aí foi lá na norma e viu lá que ó, o diâmetro mais próximo de 17,4 é 18. Sempre ou assim. Depois ele fez a distribuição conforme a norma. Não vou cobrar essa distribuição de vocês. Vamos ver lá a lista de exercícios. Vocês estão com a lista de exercícios aí? Aquele para resolver? Ou não? Sim, estamos com ela aberta. Estou com ela aberta aqui. Então vamos pegar lá. Vamos pegar agora aqui. Beleza, estamos sim. Vamos lá, lista de exercícios. Lista de exercícios, cisalhamento. Ok? Estão vendo aí? Beleza. Então, eu fiz para nós trabalhar agora, eu fiz o primeiro, que é dimensionar o parafuso. Então, lá tem aquele exercício, mas lá ele pediu a tensão, não pediu o diâmetro aqui do parafuso, né? Lá era um parafuso M12 lá, né? Isso. Então, aqui ele quer calcular o diâmetro, achou aqui, o diâmetro deu 8. Depois, esse aqui também é bem parecido com aquele outro lá, só que é uma figura diferente, é uma carga aqui numa treliça, ó. Ele quer calcular quanto que dá o L aqui, ó. Então, esse cisalhamento vai ter uma força aqui, ó, aplicada lá no gume do telhado, lá de 60 kN. Né? Então, ele calcula esse L e esse L aqui, ó. Pode ver que tem dois L aqui. Depois tem esse aqui, uma junta, projetar a junta aqui, calcular o diâmetro. Nós vamos fazer esses 3 e mais esse aqui, ó. Pino. Determinar o diâmetro do pino. Também é bastante utilizado. Aplicar a força aqui, né? Vai se olhar aqui, você quer calcular o diâmetro desse aqui, ó. Desse pino aqui. Daí eu vou deixar os 5 e os 6 só para vocês fazerem, tá?
Beleza? Beleza, professor? O 7, o 8... Beleza. Então, só que eu vou passar a lista, está resolvido, deixar lá mais... E repitam, né? Façam outra vez em casa este e este aqui que eu vou fazer, tá? Então, deixa eu pegar a lista resolvida aqui, tá? E explicar para vocês. Exercício. Equilíbrio resolvido, tração. E professor, Oi? só para entender de novo ali, o professor só quer os exercícios que é para a gente fazer, né? Esses aí que o professor está fazendo, não Quero que precisa. você ponha ali. Não, calma lá. Esses 4 que eu fiz, eu quero que repitam na lista lá. Ah, tá. Para vocês aprenderem um pouquinho mais, senão vocês não vão fazer. Tá? Então, tá aqui. Esse aí não tá disponível ainda, eu vou deixar disponível lá, tá? Então, o primeiro exercício lá. Eu tirei os dados aqui. Qual que é a carga cisalhada? 10 kN. Então, com a lista aí, né? Quiserem fazer... Então, transformei para Newton, deu 10.000 Newton, ok? A espessura lá da chapa, 16 milímetros, ok? Ele deu a tensão admissível ao cisalhamento, 105 MPa. Deu a tensão admissível ao esmagamento, 280. Conseguiram achar esses dados lá? Uhum. Beleza, então. Então, o que pede primeiro? Calcular pelo cisalhamento. Qual é a forma para calcular o diâmetro pelo cisalhamento? Como eu mostrei lá, raiz quadrada de 4 vezes a carga, dividido pelo π, vezes o n, que é o número de elemento, vezes o número de área cisalhada, vezes a tensão admissível ao cisalhamento. Então, n é igual a 2, ó, 2 áreas cisalhadas. Lembra que eu expliquei lá no gráfico do exercício resolvido do livro? Então, diâmetro é igual a raiz quadrada, ó, de 4 vezes a carga, 10.000 em Newton, π 3,14, N2 e o cisalhamento é 105. Fazendo as contas, o diâmetro vai dar 7,788 milímetros, aproximadamente 8 milímetros, beleza? Já achei o resultado, mas tem que calcular pelo esmagamento também, ó. Pelos dois. Então, diâmetro pelo esmagamento, a fórmula, ó, Q, vezes a tensão de esmagamento, vezes o N, vezes a espessura da chapa. Então, o que é 10.000, 280 vezes 2 vezes 16, ó. Vai dar um diâmetro minúsculo, 1,11 milímetros, imagina. Né? Qual escolhe o maior diâmetro? Que é 8 milímetros. Dúvida aí, pessoal? Isso aqui é aplicação de fórmula, né? Mas é importante para saber o que está aplicando. E qual a unidade. Pode ver que eu não coloquei aqui 10 a menos 3, não coloquei 10 na sexta, ó. Direto, ó, para não confundir. Se já está tudo em milímetro, em quilonewton, não precisa transformar e depois retransformar outra vez, como o autor faz. Esse é outro erro desse autor aí, o Sarkis, aí tem que arrumar lá depois. Mandar um e-mail para ele. Porque bastante gente usa esse livro. Beleza aqui ou não? Beleza, professor? Então vamos lá. O segundo exercício. Ó. Lembra lá do telhadão lá? Então, primeiro eu tenho que achar a força cortante. Ó. A força FX que vai cortar lá. Não aquela está na horizontal, aquela é o FY. Eu tenho o FY, preciso achar o FX. Para mim achar o FX, pessoal, eu preciso achar primeiro a força resultante. Senão eu não consigo achar o FX. Então, FY é igual a F vezes o seno de 30, porque está na horizontal. Na horizontal é o cosseno, na vertical é o seno. Pode ver lá o 60 lá, não está bem em cima lá? Então, a outra coisa importante lá nesse exercício, por que eu pus 30 aqui? Alguém sabe por que eu coloquei 30 aqui? Porque a 60, ela divide uma parte para cá, uma parte para o outro lado. Entendeu? Lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar o exercício aqui, ó. Deixa eu abrir outra vez aqui, ó, para mostrar para vocês. Lista de exercícios, acho que é esse aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Os 60 aqui, estão vendo aí? Aham. Então, 60 aqui, ó. Ele está aqui, ó. Então, ele vai dividir 30 aqui e 30 aqui, ó.
Beleza? Esse aqui é o FY. Esse aqui é o FY. 30 aqui e 30 aqui. Tem L aqui e L aqui. O L que eu vou achar, se eu dividir aqui, ó, é o mesmo valor aqui e o mesmo valor aqui. E o ângulo aqui é 30 graus. Ó. Então, aqui eu tenho o FY. FY vai ser o quê? O F, onde que está o F? O F está aqui no meio, aqui, ó, bem no meio. O FX está aqui, ó. O FX que vai tender a cisalhar aqui, ó, um FX aqui. Tender a cisalhar aqui. Então, vamos lá para os cálculos. Ok aqui? Então, FY é 30 kN, divide-se em 2, por isso que era 60, dividido em 2 dá 30. Então, FY é F seno de 30. Então, F passa o seno de 30 para lá, ó, fica 30 dividido pelo seno de 30. Então, o F deu 60. O F, não é aquele 60 em cima, só o F. Então, agora calcula FX. FX é igual a F vezes o cosseno de 30. O F é 60, 60 mil. Até esqueci aqui de colocar aqui, mas depois eu pus em cima. 60 mil vezes o cosseno de 30. Daí eu pus quilonewton. Aqui é quilonewton, tá? Então, vamos lá para a fórmula agora. A tensão de cisalhamento é igual a carga cisalhada vezes a área cisalhada. Então, a área cisalhada eu passei para lá, então a carga dividido pela tensão admissível. Então, a carga cisalhada é 60 mil vezes o cosseno de 30. Eu não fiz os cálculos ainda, deixei aqui, ó. Só peguei aqui e joguei aqui. A tensão de cisalhamento é 1. Ele deu lá. Vocês acharam 1 lá? Pode ler no enunciado que a tensão de cisalhamento é 1 aí. 1 MPa, não é? Achou? Então, a área cisalhada é igual a 60 mil vezes o cosseno, porque é dividido por 1. Aqui que tem que tomar cuidado, pessoal. A área cisalhada. Vou voltar lá no exercício para mostrar lá na área cisalhada. Opa, não era para fazer isso. Agora foi. Lista de exercícios cisalhamento. Tem que voltar aqui. Então, vamos lá. Achei aqui outra vez. Olha aqui. A área cisalhada. Por que ele deu isso aqui, ó? Veja que esse negocinho aqui significa isso aqui é madeira, tá? Por isso que a tensão de cisalhamento aqui deu bem baixa, 1 MPa. Então, o que tem aqui? Se eu olhar daqui para lá, faz um corte que olha para cá. Então, o que diz aqui? A espessura aqui é 60 e a altura, essa altura aqui é 160. Espessura, altura. Então, a área cisalhada vai ser esse vezes o 60 aqui, não 160. É a área que vai cisalhar. A área transversal, a seção transversal. Outra vez. Lista de exercícios resolvidos, cisalhamento. Tá. Ok, pessoal? Então, lá, a área cisalhada é 60 vezes o L, que é igual a 60 mil vezes o cosseno de 30. Esse zero eu posso cortar com aquele, passo o 6 para cá dividindo, vai ficar 6.000 dividido por 6, ó, 6.000 dividido pelo 6 vai dar 1.000. 1.000 vezes o cosseno de 30. Fazendo essa conta, vai dar 866,02 milímetros, que é o L lá. Tá? Do lado vale 866, do outro lado vale 866. Esse aqui, ó, é um exercício bem de física aí para entender o que cosseno, seno, pode ver que na mecânica temos que saber isso aí. Agora o exercício 3, ele já é bem mais fácil, né? O dimensionamento lá da junta, ó. Vamos ver se eu pego aqui também. Não vou tirar daqui, só. Opa, ok? Ó, uma junta arrebitada, ó. Bem parecido com aquele que a gente fez lá atrás. Tá resolvido, ó. Quantos rebites tem aqui, ó? 5 rebites, ó. Né? 2 chapas, só vai ter uma área cisalhada aqui no meio. Aqui, ó. Se tiver 3 chapas, pessoal, vai ter um exercício com 3 chapas. Esse aqui, ó. 3 chapas. Quantas áreas cisalhadas tem? 2, ó. 2 áreas cisalhadas e 1, 2, 3, 4, 5 rebites. Mas cuidado, hein? Olha, 3 chapas, 2 áreas cisalhadas. Isso resolvido aqui.
Então, a forma para calcular o diâmetro é raiz quadrada de 4 vezes a carga, dividida pelo π vezes o N vezes a tensão admissível. Então, a carga é 120 kN, 120 mil N. O N é 5, número 5. Uma área cisalhada, por isso que não aparece 5 vezes 1 aqui, ó. Fosse naquele outro exercício, foi 5, 5 vezes 2, lá. Tensão admissível, 105. Fazendo os calculetas, 4 vezes 120 mil, dividido por 305, vai dar 17,6 milímetros. Isso calculado pelo cisalhamento. Agora vamos calcular pelo esmagamento, a forma do esmagamento, diâmetro. Então, a carga, dividido pela tensão admissível, vezes o N vezes a espessura da chapa. O N aqui continua 5, esse aqui ele deu, a espessura também ele deu, a carga também. Então, olha lá. 120 mil, dividido pelo 225, vezes 5, vezes o 8. O diâmetro deu 3,33. Opta pelo diâmetro maior, que é o 18. 17,06, já viram lá no outro que sempre pega maior, não pega 17, que sempre o maior, 18. Se vocês na prova colocar 17, eu vou dar certo também, pode ficar tranquilo. Beleza, tá aí? Bem simples, né? Esse é bem simplesinho. Vamos para o outro lá. Esse é o terceiro já. Viu como é que é? Faz bem rápido esse exercício. Lista de exercício. E o terceiro, ele é mais simples ainda. Por quê? É mais simples ainda. Eu tenho um pino aqui, ó. Só tem que tomar cuidado, ó. Quando eu puxo para baixo aqui, o que vai acontecer? Ó, quantas chapas eu tenho aqui? 1, 2 e 3, ó. Ele vai cortar onde? Aqui e vai cortar aqui, ó. Aqui e aqui. Então, temos quantas áreas cisalhadas aqui? 2, né? 2. Então, o que ele pede? Determinar o diâmetro do pino, um aço 1040, para que o suporte com segurança caia igual a 9, ó, carga dinâmica, a força de 10 kN, representada na figura. A tensão de escoamento, ó, igual a 360 MPa, e a espessura da chapa é 10 milímetros. Essa chapa aqui tem espessura de 10. Então, aqui ele não deu a tensão de cisalhamento, ele deu a tensão de escoamento. Né? E deu aqui que tem um K igual a 9. O que é K? Lembra aí? Coeficiente de segurança. De cagaço lá, né? Né? Coeficiente de cagaço. Então, vamos lá para a resolução. Eu até... Aqui eu pus. Esse aqui, né? Tensão de escoamento, 360, K igual a 9, carga 10 mil, espessura 10 milímetros. Então, diâmetro é igual a 4 vezes carga, tal, no cisalhamento. Aqui, ó. Olha aqui, ó. N igual a 2, tanto a tensão de escoamento dividido por K, vai dar 40 aqui, ó. Né? Se eu jogo aqui, ó. Aqui, ó, tensão. Só que aqui, ó, tem que tomar um cuidado. E eu até cometi um erro aqui depois, ó. Aqui a tensão, o que aqui, ó? Admissível. Admissível, não é esse aqui, ó. Não é esse aqui, ó. Então, lembra lá que eu expliquei lá no exercício, na teoria? Ele vale quanto? 0,6, né? Vezes a tensão, esse aqui. Quer ver, ó? Deixa eu voltar lá no exercício. Lá na teoria. Desalhamento. Vem aqui, ó. A hora que ele deu a listagem lá, aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Ele foi dando e veio aqui, ó. Nesse aqui, ó. O que diz aqui? Em geral, a tensão admissível desse cisalhamento é recomendável em torno de 0,6 a 0,8 da tensão admissível normal. Né? Esse aqui que eu calculei lá, né? Esse aqui, ó. Uhum. Então, entre 0,6 a 0,8 é melhor pegar a média aqui, 0,7, e colocar lá. Então, vocês têm que arrumar lá para mim depois, tá? Então, tem um errinho lá que eu cometi aqui, ó. Não é 40. Você tem que pegar aqui. Tensão admissível é igual a 0,7 vezes 40. Dá quanto 0,7 vezes 40? Faça a conta para mim. 28.
Então, aqui no lugar do 40 é 28. Beleza? Daí só achar o valor. Daí faz para esmagamento, a mesma coisa. Né? Tem que pegar 0,8. Eu já peguei direto aqui 0,8 vezes a tensão, deu 32, deu 15 aqui. Beleza? Só arrumar ali. Arruma isso aqui. Então, esses 4 exercícios estão resolvidos. Então, vocês têm que refazer em casa, na lista, para entender. Senão, depois, só vai entender a hora que estiver fazendo lá, tá? Deixa eu achar aqui. E daí fica mais quantos para a prova, professor? Mais 2 daí, né? Para entrega, né? Mas tem que entregar tudo. 6 exercícios. Beleza. Refaz a lista e entrega 6 desses elementos aí. Ok? É o 4, 5 e 6, né? 4. Deixa eu pegar ali. Acaba no 6. Acaba no 6. Então, beleza. Acaba no 8, né? Professor, eu imprimi só a lista de tração, piscina de detalhamento. De torção, né? Então, aqui o exercício. O 1 eu fiz. Ok. O 2, o 3 eu fiz. O 4 eu fiz. Só tem que mudar Ok. lá. Beleza. Então, você pode fazer a 5 e a 6. A 7 não precisa fazer. Beleza. Nem a 7 nem a 8. Tem 7 e 8. Faz só 2, mas entrega até os 6 para mim. Beleza. Entrega até os 6. Beleza. Certo? Então é isso, galera. Não pensei. Agora, vamos amanhã, então, fazer uma aula de... Audiência está aí também? Tamo. Opa. Entendeu? Está todo Oi, mundo aí. professor. Tô aí, ó. Tá aí. Então, amanhã vamos fazer a aula de torção. Não falte a aula de torção, que tem muita forma. Mais forma do que isolamento. É bem facinho também, mas tem que entender. Combinado, então, pessoal? Beleza. Professor, eu vou tentar estar nessa aula aí, que amanhã eu tô de serviço, tá? Mas eu vou tentar ficar ligado lá. Eu vou deixar gravado. Então tá. É que você assiste depois. Essa também está gravada. Beleza. Daí amanhã à tarde eu já coloco lá. Porque demora lá para mandar para o YouTube lá e tal. E volta para baixo, volta. Um monte de coisa. Fechou. Beleza? Boa noite. Grande Beleza, abraço. obrigado. Boa noite. Mas no final do processo, né, professor?